Esse é o Cristianos Podcast, o mesmo podcast de sempre, agora com uma nova forma, um novo áudio e muito mais vem por aí. Fique agora com mais uma nova reflexão. Graças a paz, amados amigos, irmãos, ouvintes do Cristianos Podcast. Hoje nós vamos refletir um pouquinho na lição número 5 da revista Palavra e Vida, que é a revista de EBD da Convenção Batista Fluminense. E o título desta lição número 5 é A Liberdade Cristã e os Crentes Mais Fracos. Tem como uma leitura base, no texto base, 1 Coríntios 8 até 1 Coríntios 8, versículo 1, até o capítulo número 11, no verso 1. Como é uma leitura muito extensa, então convido que os irmãos ou pausem o áudio para lerem o texto ou ouçam todo o áudio e leiam os textos, né? O texto base. Ele ainda dá dois textos como texto de apoio, 1 Timóteo 4, 1 ao 5 e Mateus 22, 34 ao 40. Vamos lá. Na cidade de Corinto, a maior parte da carne vendida nos mercados procedia de sacrifícios de animais em templos espalhados pela cidade ou arredores. Isso provocou a curiosa pergunta dos crentes se eles deveriam ou não comer carne. É bom lembrar que não era uma questão nutricional, mas de profunda implicação espiritual. Havia uma dúvida no coração dos crentes daquela igreja: o que fazer? Uma vez que sabemos a origem dessa carne, então devemos ou não nos alimentar de uma carne que foi, a princípio, entregue a deuses falsos? O que fazer a partir do momento que sabemos a origem dessa carne? Comemos, não comemos, deixamos de comer carne? O que fazer? O primeiro ponto de reflexão é: qual é a relação entre a idolatria e o açougue? A comunidade cristã de Corinto foi fundada por Paulo em Atos 18. Seus membros eram na maior parte provenientes do paganismo. Ele recebeu, em algum momento, alguns judeus, passando a ser constituída então de uma maioria gentílica e uma minoria judaica, ou seja, uma igreja que tinha como origem gentílica, formada por gentios, acabou recebendo judeus, e de uma igreja gentílica tornou-se uma igreja mista, entretanto, com uma maioria gentílica. A minoria eram de judeus. Por trás das questões dos cristãos de Corinto, havia uma crise sobre os ídolos. Como muitos membros da comunidade eram neófitos, ou seja, novos na fé, haviam deixado a idolatria e não fazia muito tempo. O cristão poderia comer carne do mercado ou deveria evitar esse tipo de alimento, uma vez que sabia que a origem era uma origem de adoração a um deus pagão? As partes não comestíveis dos animais eram queimadas no fogo junto com outras porções do animal.
Uma parte era consumida no banquete ritual em homenagem à divindade e o restante era oferecido no mercado público. Esta era a principal fonte de carne para os açougues daquela época. Paulo aborda esse problema diretamente em 1 Coríntios, capítulo 8, nos versos 5 e 6. Ele segue na argumentação: só há um Deus, e esse é o Deus de Israel. Os ídolos não possuem existência real, não são vivos. Há muitos que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, ou seja, há muitos seres imaginados pelas pessoas como deuses, como morada nos céus ou na terra, mas todos só existem na imaginação do adorador. Não existe verdade, são apenas uma imagem, algo criado pelo adorador. Apesar da primeira parte do argumento de Paulo, os ídolos como coisas que apresenta os ídolos como coisas inocentes, no segundo momento ele reafirma a preocupação. Tem um trecho que diz: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Esse trecho está em 1 Coríntios, no capítulo 10, 20 e 21. A questão continua sendo o comer a carne ou não. Os ídolos continuam sendo nada, mas por trás de cada ídolo, Paulo vê demônios. Eram seres demoníacos quem recebiam o culto prestado aos ídolos. Sendo assim, a idolatria não era simplesmente uma atividade neutra. Os demônios se aproveitavam da inclinação idólatra humana para receber os sacrifícios. Logo, não se deve participar da ceia do Senhor e da ceia dos demônios, ou seja, comer da comida de ídolos como o mundo pagão estava imerso na idolatria. Os não-cristãos estão sob o poderio de seres celestiais, demônios. A palavra demônio é raramente usada por Paulo e além daqui só voltará a ocorrer em 1 Timóteo 4, 1. No fim, o problema não está realmente em comer comida sacrificada a ídolo, mas na consciência do irmão mais fraco, que ainda vê o ídolo como algo real, o que provocaria o escândalo. A discussão sobre as carnes se torna, então, um ensino importante sobre o que tem realmente valor na comunidade. E o que tem valor na comunidade são as pessoas. Qualquer tradição ou ensino que as coloque em segundo lugar, em segundo plano, é legalismo e egoísmo. Nós vemos aqui, esse primeiro ponto retratado na revista, uma preocupação dos cristãos em observar o que poderiam ou não se alimentar. Como a maioria vinha de origem pagã, a maioria tinha plena consciência de como era o processo daquelas carnes antes de irem para a venda, como eram e a quem eram oferecidas antes de ir para a venda. Então, para os neófitos, os novos na fé, havia uma questão de preocupação em entregar, ou melhor, se alimentar daquilo que era entregue a ídolos. Poderia ou não comer. Nós observamos num plano, inclusive em alguns capítulos anteriores, e em outras partes também, outros textos de Paulo, que a preocupação maior de Paulo não é se de fato aquele alimento é ou não entregue a um ídolo antes de ser comido, porque o Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, é maior do que qualquer coisa, o único que realmente existe, e nada será capaz de macular o Deus. Então não seria um alimento
que foi oferecido a outros deuses que seria capaz de ferir um servo de Deus. Não, o alimento em si não é capaz de ferir um servo do Senhor. Mas a preocupação de Paulo é outra. A preocupação de Paulo é no ser humano, no novo convertido, naquele que tem menos conhecimento das coisas, que ainda se escandaliza com algumas coisas que poderiam ser superadas para outras pessoas. É importante a gente observar que, como já foi dito, que a maioria ali sabia como era o processo da venda das carnes. Mas se alguém novo convertido visse alguém já mais experiente se alimentando daquela carne, ele poderia se escandalizar e se enfraquecer na fé, achando que era só mais um lugar, só mais uma religião como outra qualquer, e não uma igreja que servisse ao Deus verdadeiro, vivo. E o simples comer daquela carne poderia levar algum irmão a se enfraquecer na fé. É importante, mais uma vez, observar que Paulo está colocando, ou melhor, Paulo está fazendo com que a gente olhe para o irmão antes de olharmos para nós mesmos. Eu preciso ver como o meu irmão reagirá. Eu preciso observar como o meu irmão será afetado pela minha ação. É ou não é pecado fazer isso ou aquilo? Não importa muito se é ou não pecado. Importa é que se não é pecado, mas pode ser tropeço para alguém, não devo fazer. Se eu estou no meio de algum lugar onde beber uma bebida alcoólica moderadamente vá levar alguém à queda, se eu, por exemplo, estou no meio de ex-alcoólatras, beber moderadamente não é pecado. Mas para que eu vou beber se eu vou fazer com que um ex-alcoólatra se escandalize? Eu posso fazer com que um ex-alcoólatra caia no pecado? Eu posso fazer com que ele se sinta fragilizado na fé, não entenda o que está acontecendo? O que Paulo está nos ensinando é que nós precisamos observar o outro irmão e dar forças ao outro irmão. Eu preciso fazer com que o outro seja até maior do que eu, porque eu preciso ter zelo pelo outro e observar no outro o que eu posso ou não fazer para que ele não caia. Paulo está nos ensinando a observar o outro, e aqui nós observamos a importância do mandamento que o Senhor Jesus nos deixou resumido como amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aqui é observar o outro antes de mim mesmo. É pensar que, por mais que seja algo superado para mim, não é para o outro, e em algum assunto pode ser superado para alguém, não para mim. Eu não gostaria que essa outra pessoa fizesse algo que me machucasse, que me fizesse ter dúvidas, que me fizesse tropeçar. Então eu preciso estar atento ao outro para eu não ser pedra de tropeço, assim como não gostaria que alguém fosse pedra de tropeço para mim. Paulo nos ensina a observar o outro antes de qualquer coisa. Não importa se aquela comida é ou não oferecida a ídolos. Eu poderia comer, não me faria mal algum, mas o principal ensinamento de Paulo aqui não é posso ou não comer, é se eu comer, vou atrapalhar alguém? Se eu comer, vou fazer alguém se escandalizar? Se eu comer, vou fazer alguém tropeçar? Então, não como. O que Paulo ensina é olhar para o outro e fazer para o outro algo
fazer, você ter a execução das coisas de um modo que não faça o outro cair. Ter atenção para ajudar o outro e não atrapalhar o outro. Em momento algum, eu tenho que ficar preocupado somente com as coisas que vão me afetar ou não. É muito mais profundo que isso. Eu preciso observar o outro e ver o que eu posso ou não fazer para não atrapalhar o outro. Paulo é muito profundo aqui em mostrar a importância do outro, a importância de eu observar o outro e entender o que posso ou não fazer para ajudar o outro, o que eu não devo fazer para o outro tropeçar. O tema principal aqui não é devo ou não comer a carne, o tema principal aqui é o que devo fazer para ser ajudante do outro, o que não devo fazer para ser alguém que atrapalhe o outro. Ele entra no ponto 2 depois, que diz a participação na obra de Deus. Ele vai falar do capítulo 9, que fala do apóstolo Paulo, e nesse capítulo 9 Paulo fala muito da questão apostólica, e esse trecho ele fala bem direto em relação a isso, da importância de trabalhar no Evangelho, de como fazer, de observar o apóstolo Paulo. E Paulo não temia as dificuldades, as perseguições, porque Paulo simplesmente entendia que cumpria a sua missão. Então, o que nós devemos observar em Paulo é ser como Paulo. Assim como Paulo diz, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Nós devemos imitar Paulo e ter a possibilidade de dizer para alguém, mesmo que Paulo nos disse, seja meu imitador, porque eu, como eu sou de Cristo, que as pessoas possam olhar para nós, identificar em nós verdadeiros pregadores, verdadeiros adoradores do Senhor, que as pessoas consigam olhar para nós e não ver a minha face, mas ver a face de Cristo. As pessoas olhem para mim e não vejam o meu CPF, mas vejam a minha identidade, mas vejam a identidade de Cristo. Não importa o meu nome, mas importa o nome de Cristo. E assim devemos viver, observando as leis que o Senhor Jesus nos deu, os mandamentos de amar o próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas. Devemos estar atentos a tudo o que o Senhor nos deu de ordenanças e seguir adiante, pregando o Evangelho, não mais sobre a lei mosaica, mas sobre a lei da graça, e viver pregando o Evangelho constantemente, tentando levar a palavra àqueles que não conhecem o Senhor. É sensato, então, seguir o exemplo paulino e colocar o foco na satisfação do Senhor Jesus Cristo. Aqui é um grifo que fiz que ilustra muito bem como devemos viver. Não devemos nos preocupar com as pessoas, ou melhor, com a opinião negativa das pessoas, mas devemos nem buscar o aplauso também das pessoas. Nós não estamos no Evangelho para ser aplaudidos e não devemos nos preocupar com as críticas. Nós estamos no Evangelho para sermos aprovados pelo Senhor. Essa é a verdade. Nós estamos aqui para ser aprovados pelo Senhor, não para ser aprovado pelo homem, mas pelo Senhor. O homem nós devemos amar, pregar a palavra, devemos cuidar, mas não esperar aplausos, não esperar tapinhas nas costas, abraços. Devemos esperar apenas ser aprovados pelo Senhor, e para sermos aprovados pelo Senhor devemos pregar o Evangelho, viver como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O ponto 3 diz buscando o bem-estar do outro, que é o grande resumo dessa lição, na verdade. Nós não somos
mais donos do próprio nariz, depois que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador. Podemos observar isso no capítulo 10, verso 1 até o capítulo 11, verso 1 de 1 Coríntios. Vivemos em função daquele que Jesus chamou de próximo. Mateus 22, 37 a 39. O outro define os meus limites, pois o meu amor molda o meu comportamento. Comerei verdura com os vegetarianos e churrasco com os carnívoros. Enquanto procuro o bem-estar do próximo, eu glorifico a Deus. Um pouco antes de chegar a Corinto, Paulo pregou no centro de Atenas, numa região cheia de estátuas de deuses. De repente, ele percebeu que havia uma que não tinha nome. Ele aproveitou essa oportunidade e disse, pois, passando e observando o objeto de vosso culto, encontrei até um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Observem como Paulo trabalhou essa questão. Primeiro, dar um passo atrás e só refrisar a importância de observar o outro, e o outro é que me dá o limite. Quando a gente lê que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, Paulo não está dizendo que realmente todas as coisas são lícitas. Paulo está dizendo que nem todas as coisas convêm, porque naquele tempo havia ali gente na igreja que achava que por ser salvo pela graça podia fazer absolutamente tudo. Inclusive havia uma doutrina que ainda existe, ainda perdura até hoje, de pessoas que acham que quanto mais se peca, mais se aumenta a graça. Então tem que se viver pecando mesmo para que a graça do Senhor aumente em nós. E ali é um combate, na verdade, de Paulo nessa questão de que todas as coisas me são lícitas. Paulo está dizendo que nem todas as coisas convêm, não devemos ser dominados por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo não é que eu posso fazer absolutamente tudo, mas eu devo observar o que faço ou não, ver o que afeta o outro ou não ser dominado pelas coisas inclusive que são lícitas, não posso ser dominado por elas. Precisamos estar atentos o tempo inteiro a essas coisas. E aí a revista avança um pouco mais e fala desse Deus desconhecido. E de fato, Paulo apresenta ao povo, o povo helênico ali da época, em Atenas, esse Deus desconhecido, porque ali no panteão grego havia um Deus ao qual não tinha nome, e era um Deus que eles desconheciam, não sabiam quem era. E Paulo, ao ver que havia um Deus maior que todos os deuses deles, e eles não sabiam quem era, Paulo mostra que aquele Deus era o Deus de Israel, o Deus que ele apresentava. Então ele se aproveita de uma brecha dada pelos adoradores dos falsos deuses do panteão grego para apresentar o verdadeiro Deus e facilitar com que as pessoas ouvissem as suas palavras e pudessem dar abertura para a fala de Paulo e conhecer esse Deus desconhecido. Paulo foi muito inteligente em usar desse artifício e, muito embora Paulo não tenha feito, como posso dizer, Paulo não usou, não misturou as coisas, fazendo com que o Deus, verdadeiro Deus, se tornasse mais um Deus, só que acima de todos os outros deuses. Ele usou do conhecimento dos gregos
sobre um Deus que estava acima dos outros para poder apresentar. Já havia uma brecha ali na própria cultura deles. Então Paulo aproveita essa brecha. A gente, quando lê isso, quando a gente estuda essa situação que Paulo aproveita, a gente não pode correr o risco de achar que Paulo misturou as estações, digamos assim, e fez com que Deus se tornasse só mais um Deus no panteão grego, sendo só um Deus qualquer acima dos outros deuses. Não. Paulo só aproveitou uma brecha no conhecimento que eles tinham dos deuses deles, que tinha um Deus que eles não conheciam, que estava acima dos outros. Então Paulo apenas aproveitou essa brecha para apresentar o verdadeiro Deus. Não houve uma mistura, tá? Não houve uma mistura. Apenas Paulo se aproveitou de um espaço, de uma brecha, de uma aberturazinha que os gregos tinham ali com esse Deus desconhecido. Paulo foi muito inteligente e não, usado por Deus, obviamente, mas não misturou as coisas, tá? Não houve uma mistura. Alguns leem o texto e dizem que Paulo, ao pregar assim, acabou misturando e se tornou apenas o Deus de Israel, só mais um Deus do panteão grego, e não foi isso. Apenas ele se aproveitou de uma brecha. Nós vamos ler isso em Atos 17, 23. A gente precisa ter em mente que Paulo não menosprezava simplesmente a fé, porque ele poderia gerar, e certamente geraria, uma autodefesa. Ele tentava pregar, apresentando a verdade, mas sem provocar a autodefesa antes mesmo dele conseguir falar alguma coisa. Se ele chegasse já batendo em todos os deuses, ele não conseguiria aproveitar a brecha que a própria cultura daquele tempo tinha. Ele entendeu que poderia usar aquela brecha para alcançar mais facilmente mais pessoas. E assim o fez. E para concluir o capítulo 5 dessa lição, nós vemos o autor escreve assim: o princípio que guiará cada decisão do cristão é o amor. Uma pessoa que ama a Deus e ao próximo como a si mesmo conseguirá encontrar maneiras apropriadas de responder a todas as questões de conduta moral. Nos tempos de Paulo, os pagãos tinham muitos deuses falsos, mas os cristãos sabiam que havia somente um Deus, o Criador de todas as coisas e que as sustentava até então. Ele era o Senhor das suas vidas e amava profundamente o mundo. Em função deste amor, os crentes entendiam que podiam realmente todas as coisas, mas nem todas as coisas eram convenientes. Então, nesse finalzinho aqui, o autor fala mais uma vez sobre que eles podiam todas as coisas, mas nem tudo lhes convinha. E é importante frisar que nem tudo convém. E também na questão do limite ser o outro. O que eu vou fazer vai afetar alguém. É até lícito, mas vai afetar alguém. É até permitido, não há pecado nisso, mas vai atrapalhar alguém. Se vai atrapalhar alguém, não faça. Não faça. Porque nós somos chamados para gostar de gente, amar gente e observar gente, para ajudar gente. Se o que eu vou fazer vai derrubar alguém, vai atrapalhar alguém, eu não devo fazer. Essa é a missão do cristão: não atrapalhar ninguém, pregar o Evangelho e amar a Deus, e servir a Deus, adorar a Deus, glorificar e engrandecer o seu nome. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe a todos. Um grande abraço para todos os ouvintes. Que fiquem com Deus. Amém, amém.